Yo no soy envidiosa, tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene. Oi, lembra de mim? Provavelmente não. Oi, meu nome é Yang e eu sumi. Aí você me pergunta, Yang, por que você sumiu? E eu te respondo, preguiça. Muita preguiça. Aí eu falei, é isso. Um beijo da Anitta, entendeu? E só fui. Mas enfim, eu estou aqui hoje para falar sobre uma pauta que tá na minha cabeça há um tempo já, há um bom tempo. Tem eco aqui onde eu tô sentada e tá me incomodando. Enfim, que tá na minha cabeça já há algum tempo, já tive essa ideia já há algum tempo atrás. E eu estive, obviamente pensando sobre isso. E como eu tava sem ideia, eu falei, cara, vou colocar logo isso pra fora. Eu queria fazer um vídeo sobre Attack on Titan, porque saiu coisa nova recentemente, né? Saiu um episódio novo recentemente, só que o problema é que eu ainda não assisti, e ainda não terminei de assistir, então eu vou terminar de assistir, e aí provavelmente o próximo vídeo já vai ser sobre Attack on Titan. Mas enfim, estou aqui hoje pra falar sobre o meu anime preferido, né? Death Note de novo, mais especificamente sobre dois personagens que não são muito bem quistos pela maioria do fandom, sabe assim? Tem uma parte do fandom que gosta deles, eu faço parte dessa pequena população, mas é uma minoria mesmo, né? A massa em geral tende a não gostar tanto deles, e eu tô aqui justamente pra falar sobre isso, né? Obviamente, você viu na capa do vídeo, eu vou falar sobre o Nier e o Melo e tentar esclarificar um pouco do porquê que eles são tão odiados, ao mesmo tempo em que eu vou tentar defender eles. Então esse pode ser um defendendo o personagem, a gente pode classificar como sim um defendendo o personagem. Uau! Bora lá! Eu vou falar deles dois em conjunto, mas no final. Nesse momento eu vou tentar focar um pouco em cada um individualmente, pra tentar ali, né? Vamos começar pelo Melo. Eu não tenho muita intimidade com o Melo. Entre os dois, eu prefiro mais o Nier do que o Melo. Mas vamos começar por ele. O Melo, ele é muito parecido com a forma com que o L reage, assim, no sentido de ele tem a reatividade do L, ele tem a impulsividade do L, sabe? A forma como o L se propõe, né, se põe ali em campo na hora que ele tá investigando um caso é a mesma forma do Melo, né? Tanto que se a gente for parar pra analisar, o Nier e o Melo, eles são basicamente a divisão do L, né? O Melo, ele tem as atitudes do L, ele tem tanta atitude quanto o L, né? A gente pode ver as atitudes do L a partir do momento em que ele bate de frente com o Kira lá logo nos primeiros episódios, quando ele entra lá na transmissão ao vivo e prova que o Kira tá no Japão, quando ele vai até a faculdade confrontar o Light cara a cara, quando ele chama o Light pra dentro da Força Tarefa. Então tudo isso, nesses pontos a gente vê a atitude do L. E o Melo, ele foi treinado pelo L assim como o Nier, e ele herdou do L justamente essa reatividade, essa impulsividade, essa eu vou fazer acontecer, sabe? Ele é aquela pessoa que se ele tem uma convicção, ele vai atrás e vai fazer aquilo acontecer, não importa os obstáculos, não importa o que digam, é ele quem vai, sabe, botar a banca ali no negócio. She's got a point, she's an icon, she's a legend, and she is the moment. Então, ele tem esse lado, só que esse lado mais impulsivo e mais reativo do Melo cobre muito da intelectualidade que ele tem. Porque, querendo ou não, o Melo, ele é sim um personagem muito inteligente, tanto que ele conseguiu pegar o Death Note, né? O Nier só conseguiu colocar as mãos no Death Note graças ao Melo, às atitudes do Melo. É verdade. E tudo isso só mostra que, apesar dele ser muito reativo, ele é um bom detetive, ele é um detetive muito top, sabe? Só que o problema dele é justamente o fato de que ele coloca as emoções à frente da razão. Então, por ele ser muito mais emocional do que racional, ele acaba sendo muito impulsivo e com isso, em vários momentos, ele acaba dando com os pés entre as mãos e ele pode, né, acabar, enfim, resultando em alguma coisa que não estava no roteiro, entendeu? Que não deveria ter saído daquela forma. Só que, ao mesmo tempo, o Melo, ele meio que consegue lidar bem com esse
empecilho que a personalidade dele propõe pra ele. Como que ele lida bem com isso? Ele é muito bom em encontrar saídas, e ele é uma pessoa que tá disposta a correr todos os riscos que forem necessários para alcançar o seu objetivo, mesmo que esses riscos tenham sido impostos pela própria personalidade, pelas próprias atitudes dele. A gente vê isso justamente no momento em que a Força-Tarefa consegue invadir lá o quartel-general onde ele estava com a gangue dele, e aí ele fica cara a cara ali com o Soichiro e ele simplesmente explode o lugar onde ele estava dentro para se livrar da polícia que estava ali. Ah, como é bom ver vocês de novo. Esse cara é louco. Então, ao mesmo tempo em que ele é muito reativo e que essa reatividade dele provoca grandes problemáticas na linha de investigação dele, ele consegue lidar com isso muito bem. Ele tem uma maleabilidade muito grande para conseguir escapar desses problemas que ele mesmo coloca para ele, sabe? Então tudo isso é um ponto pro Melo. E tem muita gente, na verdade, as pessoas, apesar de não gostarem muito do Nier e do Melo como um conjunto, eu particularmente enxergo que eles gostam muito menos do Nier do que do Melo. O Melo eles ainda meio que deixam passar, sabe? Eles ainda falam, ah, tá, beleza. Mas o Nier é a grande problemática. Então, assim, eu nunca vi muitos argumentos contra o Melo, eu nunca vi hate contra o Melo, então não tenho muito o que falar na hora de defender ele, só pra detalhar um pouco mais o personagem. Mas, enfim, né, a gente pode até dizer que o Melo, pelas atitudes dele, pela forma como ele reage, ele é até muito parecido com o Light, que é justamente essa questão de colocar as emoções à frente da razão em alguns poucos momentos e com isso acabar dando com os pés entre as mãos. E você fala, Yang, em que momento que o Light coloca a emoção à frente da razão? Logo lá no começo. Vamos voltar de novo naquela cena onde o L coloca aquele Lindy L. Taylor pra falar na televisão e assim confrontar o Kira, né? Naquele momento ali, o Light é muito mais emocional do que racional. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe no momento em que o primeiro impulso dele é escrever o nome do cara no caderno, sabe? Ele não tem o impulso de, não, peraí, ele não apareceria assim, ele não se colocaria em perigo dessa forma, sabendo que eu posso matar só com o nome e o rosto da pessoa, sabe? E se for um teste, sabe? Todo aquele planejamento estratégico que a gente sabe que o Light tem, só que naquele momento ali, ele foi muito mais impulsivo e emocional. E isso acabou fazendo com que ele provasse, né, que ele desse de bandeja pro L a informação de que sim, o Kira estava no Japão e se tratava de uma pessoa japonesa. Então, nesse ponto, eles dois se assemelham, mas o senso de justiça do Melo tá muito mais virado, né, justamente talvez até pelo treinamento que ele teve com o L, tá muito mais virado pra ideia de justiça um pouco mais democrática do que da justiça mais parecida com a do Kira. Mas se a gente for parar pra pensar, se a gente inverter um pouco as coisas, o Melo seria, assim, um grande sidekick ou um grande, como é que se diz? Oh, shit. Here we go again. Uma boa opção pro Light passar o Death Note quando ele quisesse meio que se esconder e tudo mais. Mas, enfim, vamos falar agora do Melo, que é realmente o que a galera mais taca hate nele. Enquanto o Melo, eu falei do Melo, quer dizer do Nier, né? Vamos falar agora do Nier. Enquanto o Melo herdou a reatividade, a impulsividade e o poder de atitude do L, o Nier já herdou a questão mais intelectual. Ele é muito mais razão do que emoção. Ele coloca as emoções em segundo plano em qualquer circunstância. Ele pensa antes de agir sempre. Só que isso também é um empecilho pro Nier, porque você só pensar, você só planejar e não colocar em prática absolutamente nada, não leva a lugar nenhum. Se você simplesmente pegar um caderno e escrever suas metas, escrever os seus sonhos, aquilo ali não vai se concretizar, sabe? Não vai se tornar realidade só porque você tem um planejamento perfeito do que você vai fazer. Não, você tem que planejar e você tem que agir. Só que o Nier, ele mais planeja do que age, ele realmente não tem essa impulsividade, falta pra ele essa reatividade, esse poder de não, eu vou lá e eu vou fazer acontecer. O único momento em que a gente vê o Nier sendo um pouco mais reativo é quando ele vai pegar o Death Note que tá com o... qual era o nome dele? Mikami.
É Mikami o nome dele? Quando ele vai lá em busca de roubar o Death Note que estava com o Mikami pra fazer a troca. Só que nem é ele quem vai, ele manda uma pessoa da força-tarefa aí, sabe? Assim, eu não acho que se fosse o L, ele pessoalmente iria também, não tenho certeza, não consigo dizer isso com propriedade, mas eu acho que o L teria tido uma atitude muito antes do que o Nier, sabe? Ele teria planejado, ele teria pensado e ele já ia agir logo em seguida. O Nier não. O Nier, ele planeja, e se a gente for parar pra analisar, o Nier só conseguiu vencer no final de tudo muito por causa das atitudes do Melo, porque se não fosse toda a reatividade do Melo, toda a impulsividade dele, toda a ação dele de ir lá, pegar o Death Note, sequestrar a irmã do Light pra assim conseguir pôr as mãos no Death Note, sequestrar a Takada e tudo mais, se não fosse toda essa impulsividade, toda essa reação do Melo, o Nier não tinha conseguido vencer, ou se tivesse conseguido, teria demorado muito mais, o que teria dado um espaço de tempo muito maior para o Kira fazer mais estrago e até se colocar um passo à frente do próprio Nier. A partir de agora, você vai me chamar de senhora. Então falta muito pro Nier essa reatividade, essa questão do não, bora lá, do impulso mesmo. Enquanto que ele é muito mais razão. Em contrapartida, ele é muito melhor em planejar e até em prever os movimentos do Kira do que o Mel, né? Nesse ponto ele se sai muito melhor, ele tem uma visão muito mais ampla justamente por ser muito mais racional. E a galera joga muito hate nele, falando que basicamente pra ele foi fácil porque o L deixou a investigação toda mastigada pra ele só precisou fechar. Aí tem a questão de que muitas das coisas que ele conseguiu fazer no final foi justamente pelo que eu falei anteriormente, da reatividade do Melo ter feito algumas coisas, ter mexido alguns pauzinhos pra que ele assim pudesse, né, só dar continuidade. E de fato, como eu pontuei aqui, muitas coisas dentro da trajetória do Nier, dentro do fato do Nier ter conseguido capturar o Kira, só foram possíveis graças à reatividade do Melo. Só que, na minha visão, só na minha opinião, não é justo vocês falarem que o L deu a investigação pronta e mastigada pro Nier e pro Melo, porque não é verdade. A gente vê claramente que antes do Soichiro morrer, enquanto ele... Do Soichiro não, do... Qual é o nome do menino? Do Atari. Atari? É o Atari. Antes do Atari morrer, na verdade, enquanto ele tá morrendo ali, ele simplesmente deleta todos os arquivos e todas as informações que o L reuniu durante a sua investigação. E aí você pode até falar, ele pode ter dado um jeito de enviar pro orfanato também. Eu acredito que não. Se eu bem me lembro do anime, ele não envia, só meio que chega a notícia de que o L morreu. Mas ele não envia nada da investigação e eu acho que em algum momento do anime também o Nier fala que o L não deixou nada. Não sei, gente, não tenho certeza. Mas de qualquer forma, mesmo que ele tivesse conseguido enviar todas as informações, o que teria chegado ao Nier seria simplesmente aquela especulação do L de que o Light era o Kira. Que de certa forma, apesar da gente que é telespectador saber que era verdade, pro L não podia passar de uma especulação porque ele não podia provar. Se você não pode provar uma coisa, não é um fato, é só uma teoria, é uma especulação. Então teria chegado isso pra ele e o Nier teria ali que ter o trabalho de conseguir provar realmente. Mas não, ele teve que ter todo o trabalho de investigar, de conhecer. E eu imagino que por conhecer o L muito bem, por ter sido treinado por ele e por ter herdado toda essa capacidade intelectual do próprio L, ele já fez uma análise muito rápida e já foi capaz de deduzir que muito provavelmente quem era o Kira era alguém que já estava dentro da força-tarefa por causa de todas as informações que tinha, de todo o acesso à informação que tinha, basicamente todos aqueles passos que a gente vê o L fazendo no começo da história mesmo, sabe? Então eu não acho que seja justo, eu até entendo a galera tacar hate neles por causa do quão fraco foi o arco deles dois, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas eu não acho justo falarem que entregaram a investigação de mão beijada pra ele, porque não. O menino realmente é um bom detetive, ele é um detetive excelente, assim. A gente pode até falar que ele é um detetive melhor que o Melo. O defeito dele, o que falta nele é justamente essa questão da impulsividade, o poder da ação. Isso aí realmente ele não tem, mas ele é um bom detetive, ele é muito inteligente, ele é muito foda e ele consegue colocar
o Light numa situação em que ele realmente não tinha escapatória, sabe? Vocês podem até falar, ai, mas foi um erro do Mikami. Tá bom, mas quem fez o Mikami cometer o erro, se não o planejamento que o Nier bolou, sabe? Se não a estratégia que o Nier bolou. Então, assim, querendo ou não, é mérito do Nier ele ter capturado o Light, sim, porque ele pensou tudo, ele planejou, ele teve que, sabe, ele foi muito cuidadoso em todos os momentos e em nenhum momento ele subestimou o Light ou o Kira. Desde o começo ele tinha conhecimento de que ele estava lidando com uma pessoa que era genuinamente perigosa e que era muito inteligente. Então ele teve todo esse cuidado, todo esse planejamento, todo esse preparo mesmo. E ele conseguiu, sabe, capturar o Kira ali e tudo mais. Então, eu não acho que seja justo o fandom tirar esse mérito dele, mas eu entendo não gostarem tanto deles também. Mas vamos falar agora dos dois como um conjunto, né? Mais especificamente, eu vou responder a uma pergunta. E qual é essa pergunta? Seria a seguinte: por que o Nier e o Melo têm um arco tão fraco e são personagens tão fracos e mal desenvolvidos se em comparação a outros personagens da obra? A resposta é muito simples e, na verdade, não é algo que está dentro da obra, mas sim uma coisa que está relacionada ao mundo real. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas como eu queria falar um pouco mais a fundo sobre esses personagens, eu vou repetir aqui nesse vídeo de novo. Pra você que não sabe, esse não deveria ter sido o final de Death Note. O final real da obra deveria ter sido um outro completamente diferente, um no qual o Nier e o Melo sequer iriam existir. Quando o Obata e o Oba estavam escrevendo a obra, eles planejavam finalizar ela em 6 volumes. Death Note foi finalizado em 12 volumes, né? Basicamente o dobro. Mas eles seriam uma obra realmente muito curta, assim. Só que Death Note fez muito sucesso e gerou muito dinheiro muito rapidamente, desde o começo. E vendo isso, a Shonen Jump não queria deixar essa obra ir embora tão rápido, né? Então eles falaram pros dois, não, vocês podem dar um jeito de estender essa história, fazer mais capítulo, fazer mais coisa, pode dar um jeito de estender, porque a gente quer lucrar mais, né? Então aí eles foram obrigados a descartar o final que eles realmente tinham planejado para a obra e assim eles criaram, meio que ali em cima da hora, o arco do Nier e do Melo. E aí você me pergunta, tá, mas mesmo que eles tivessem tido essa pressão, por que eles não continuaram com o L? Porque mesmo no final original, já estava planejado que o L iria morrer. Só que qual é a diferença do final original pro final que a obra realmente teve? Ao invés do L morrer sem conseguir capturar o Kira, ele conseguiria capturar o Kira e depois ele iria morrer. Basicamente, eles conseguem pegar, né, o Death Note que tava com aquele CEO lá, um daqueles CEOs que eu não vou me lembrar agora de quem é. Enfim, vocês sabem, né? Vocês lembram que ele pega o Death Note, beleza. Aí, ele iria colocar em prática aquele plano que ele tinha feito de testar aquela regra falsa que o Light colocou, que era que se você não usasse o caderno dentro de um determinado período de tempo, você também iria morrer. Aí ele entrega esse caderno pro Soichiro e fala, você vai pros Estados Unidos, vai selecionar um prisioneiro que já está no corredor da morte e vai testar. Vai escrever o nome dele, ele vai morrer e depois você vai passar um tempo sem usar pra gente testar essa regra e depois você vai voltar e aí a gente vai ter a confirmação ou não. Beleza. Aí o Soichiro pega o caderno e vai em direção ao aeroporto pra voar pros Estados Unidos. Só que nisso, o Light ele meio que fica sozinho no quartel-general e aí ele pega o Death Note da missa e escreve lá, Soichiro Yagami vai retornar ao quartel-general, devolver o Death Note pro Light Yagami e assim ele vai morrer dentro de tal período de tempo. Sim, o Light iria matar o próprio pai. Fala, não me diga! Aí, né, obviamente, como ele escreveu no Death Note, isso acontece de fato. O Soichiro volta pro quartel-general e entrega o Death Note pro Light. E nisso o Light confessa pro pai dele, né? Como ele sabe que o pai dele vai morrer dentro de algum tempo, ele confessa pro pai dele. Ele fala, eu sou o Kira, eu sempre fui o Kira esse tempo todo. E, enfim, se gaba, né? Faz todo o showzinho dele lá. É como se tudo aquilo fosse uhul, sabe? Genioso. Só que aí ele vai lá, não, minto, perdão, ele não escreveu no caderno que o pai dele ia morrer dentro de um determinado período de tempo. Ele só escreveu que ele ia voltar, e aí quando ele voltasse, o Light iria escrever o nome dele no outro Death Note, no Death Note que ele iria receber, e assim ele iria morrer.
Aí ele vai lá, pega e escreve o nome do pai. E aí naquele período de tempo, né, que se eu não me engano são 40 segundos por aí, não vamos lembrar exatamente o tempo, ele vai e conta pro pai dele e fica esperando, dá o tempo pro pai dele ter o ataque cardíaco e assim morrer. Só que aí dá o tempo e o pai dele não morre. Aí ele fica assim, ué, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? E aí o L aparece todo belo e pleno e fala, meu irmão, o que tá acontecendo aqui que você tem em mãos é um Death Note falso. E mostra pra ele que o Death Note verdadeiro tá nas mãos dele. E ele já tinha testado aquela regra escrevendo o próprio nome. Inclusive, seria assim que a gente descobriria o verdadeiro nome do L. Ele pegaria o Death Note e mostraria que ele escreveu lá, L Low Light, 3 dias antes, porque se eu não me engano, na regra que o Light criou, eram 3 dias pra você continuar usando o caderno. Ele já tinha escrito 3 dias antes. E ele tinha usado aquela regra de que você pode determinar, tipo, a pessoa vai morrer dentro de 24 dias, sabe? Aí ele tinha usado essa regra, escreveu, mostrou pro Light que ele tava com o caderno verdadeiro, e aí toda a força-tarefa aparece e aponta a arma pra ele, porque ouviram a confissão dele, né? E aí ele surta ali, o Light começa a surtar, e aí ele pede pro Ryuk matar todo mundo que tá ali naquela sala, só que o Ryuk, como ele não é fantoche de ninguém, ele pega e mata o Light mesmo. E aí, o que aconteceria com o L no final seria que depois daquele período estipulado pelo próprio Death Note, ele iria morrer tranquilamente enquanto comia um chocolate. E esse seria o final original de Death Note. Um final onde o L venceria, conseguiria capturar o Kira, mas ainda assim iria morrer no final, sabe? Então, a morte do L já era uma coisa pré-determinada. A morte deles dois já era uma coisa fixa, sabe? Que eles não queriam mudar. Então, como eles foram obrigados a dar continuidade à obra e já tinha esse ponto meio fixo, como eles já tinham determinado que o L iria morrer, eles não conseguiram pensar em mais nada pro L ali a partir dali, sabe? Sobre como ele iria continuar. Então, eles mantiveram a morte do L e só criaram o Nier e o Melo pra prosseguir com a investigação dele, pra assim capturar o Kira e fechar o caso de uma vez. E por isso o arco deles dois é tão fraco, por isso esses dois personagens são tão mal desenvolvidos e são tão mal feitos se a gente for comparar com os outros personagens, porque de fato a gente pode definir... Sente a luz. De fato, a gente pode definir que o Nier e o Melo ou é uma divisão do L, né, com a questão da reatividade e da intelectualidade do L, né, e eles são só divisão, meio que pegaram o L e dividiu em dois, ou a gente pode falar que eles são uma nova versão do Light e do próprio L, né, que seria ali o Melo seria a nova versão do Light e o Nier seria a nova versão do L. Enfim, eles meio que não tinham tempo pra criar um personagem novo, não tinham tempo pra desenvolver esse personagem, sabe? Pra tornar ele um personagem à altura da obra. É por esse motivo que o arco do Nier e do Melo e o Nier e o Melo em si são personagens tão fracos, sabe? É uma coisa tão ruim e mal feita, porque eles meio que foram obrigados a fazer aquilo ali, saca? E aí... é isso. Basicamente é isso. Realmente, eles são dois personagens que, se você for comparar com qualquer outro personagem, a gente pode pegar o personagem mais raso que tem ali, que é um membro da Força Tarefa, por exemplo. Ainda assim, o Nier e o Melo conseguem ser bem mais, sabe, sem sal do que os outros. É por causa disso, porque eles foram criados em cima da hora por causa da obsessão da Shonen Jump por mais dinheiro. Então, é isso. Aí se você me perguntar, Yang, como é que você sabe do final original? É porque o final original, ele é apresentado em um dos filmes live action de Death Note. Se eu não me engano, no primeiro filme live action de Death Note que saiu, não é aquele final que aparece no filme, não é o mesmo do anime e não é uma adaptação. Era pra ser o final original da obra mesmo, tá? Então, se você quiser ver, eu vou deixar o pôster do filme aqui, porque eu não vou me lembrar qual é exatamente, eu não vou me lembrar, mas tá aqui o pôster. Você pode procurar e ir lá assistir e aí você vai ver qual seria o final original, qual seria o real final da obra, que vamos concordar que é bem melhor.
faz muito mais sentido. O L, ele não tinha o título de o maior detetive do mundo à toa. Ele não era um personagem que ia ser passado pra trás assim com tanta facilidade. Eu não tô tirando o mérito do Light pela manipulação que ele fez dentro do anime. Eu só tô falando que a gente que conhece a obra, a gente que acompanhou a obra, a gente sabe que a forma como o L foi derrotado pelo Kira foi muito injusta pra quem o L era, sabe? Pra quem o personagem era dentro da obra. E certamente aquilo não teria acontecido. Ele poderia até ter sim morrido, que foi o que aconteceu, ter caído e tudo mais, mas ele ia derrubar o Kira também, sabe? Então, foi realmente um final muito ruim, especialmente pro L, foi um final muito injusto pra ele. A minha melhor amiga, que não é muito fã de anime, mas que assistiu Death Note comigo, ela mesma falou que não gostou muito do final, do arco do Nier e do Melo, e que não achou justo a morte do L, né? Porque não faz sentido, realmente não encaixa, sabe? É como a gente poderia resumir a morte do L ao que sempre acontece nos filmes live action da DC, do Batman derrotando o Superman. A gente sabe que na prática ele não derrotaria o Superman, mas os roteiristas querem, entendeu? Aí essa parte eu passo um paninho nessa parte, eu vou admitir, porque eu sou Batfã. E é isso, basicamente. O final original seria muito melhor, seria 1000 vezes melhor. E nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um tapa na cara do executivo da Shonen Jump, que virou pra eles e falou pra eles criar mais coisa. Eu falei, vai criar mais coisa não, meu amor. Essa obra é uma obra atemporal. Death Note até hoje é uma obra que faz muito sucesso, seja com um público que já é um público conhecedor e relacionado ali já com o mundo de animes, ou seja com pessoas de fora. Se você pegar Death Note e mostrar pra qualquer pessoa, mesmo que ela não assista animes, pode ter certeza que muito provavelmente ela vai gostar, porque é realmente uma obra que ultrapassa essas barreiras, que ultrapassa esses limites, que tem um debate filosófico muito foda, e é uma obra simplesmente atemporal mesmo, né? É uma obra ali de 2006, basicamente, até hoje faz sucesso, é uma discussão que até hoje pode ser levantada. Enfim, é muito interessante, é uma obra simplesmente magnífica e não precisava ter sido estendida só pra lucrar mais, porque eles iriam continuar lucrando tanto quanto eles lucraram no começo se a obra tivesse sido mantida. Eu acho que eles teriam lucrado até mais se tivesse mantido o final original da obra, porque é muito mais interessante e muito mais coerente com os personagens. Mas, enfim, era isso que eu tinha pra falar hoje. Esse vídeo aqui vai sair no dia seguinte ao que eu tô gravando ele, então eu tô gravando ele na terça, ele vai sair na quarta. Eu já peço perdão pelos dias em que eu deixei sem vídeo, que foi o quê? Acho que o último vídeo que eu postei foi sexta, eu fiquei sábado, domingo, segunda ou terça, foi 4 dias sem vídeo, né? Eu peço perdão, eu prometo que eu vou tentar deixar isso não acontecer mais, tá? Eu vou voltar a consumir mais anime, a consumir mais coisa pra poder ter mais coisa pra falar aqui. Peço desculpinhas, tá? Não me odeiem. E é isso, me deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o Nier e o Melo. Fala pra mim se você gosta deles, se você acha que eles são injustiçados, se eles recebem hate à toa, ou se você é uma pessoa que taca hate neles também, se sinta ali livre pra falar a sua opinião sobre eles, seja ela positiva ou negativa. Me diz a sua opinião sobre o final original da obra, se você queria que ele tivesse acontecido, ou se você acha que o final que teve no mangá originalmente e no anime tá bom e que você gosta daquele final mesmo. Enfim, deixa pra mim a sua opinião sobre o que eu discuti aqui. Antes de sair do vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever pra me ajudar, tá? E é isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau.